Será que você conhece todos os regimes de bens que você pode escolher para você se casar? Olha, eu acho que eu vou te provar hoje que não, hein? Então fica comigo após a vinheta e aproveita já, se inscreve no canal, deixa o seu curtir antes que a gente esqueça. Olá, se você é novo aqui, eu quero me apresentar a você. Eu me chamo Emanuel, eu sou advogado, tenho especialização em Direito Civil e em Direito Processual Civil. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os regimes de bens, as opções que você que vai se casar tem de qual regime de bem vocês vão adotar no casamento. Muita gente, né, na verdade, a maioria absoluta das pessoas que se casam de um certo tempo para cá, adotam o regime legal de bens. Qual é o regime legal de bens atualmente? É o regime de comunhão parcial de bens. Esse regime, a maioria já entende como funciona, né? Na verdade, eu nem vou entrar em detalhes sobre como funciona os regimes de bens, né? A intenção desse vídeo é de dizer quais são os regimes de bens, porque tem um que eu tenho quase certeza que você não conhece, né? Por isso que eu preciso falar sobre cada um deles, particularmente em vídeos separados, porque esse que você talvez não conheça, ele é muito complexo, tá? Então, vocês precisam entender bem todas as opções para antes a gente discutir esse misterioso regime de bens, que eu vou falar mais à frente. Primeiro, né, já falei sobre isso de comunhão parcial de bens, que é o regime legal de bens. Se você não optar por um regime diferente, o regime que vai ser adotado no seu casamento vai ser o de comunhão parcial de bens. Uma particularidade, esse é o único regime de bens que não necessita de um pacto antinupcial. Doutor, o que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio de pacto antinupcial ou pacto pré-nupcial. Isso nada mais é do que um contrato que é celebrado entre os noivos antes de se casarem. Nesse contrato fica previsto como vai ser feita a partilha dos bens, né? E todos os outros regimes é necessário isso, tá? Inclusive no falecimento de um dos cônjuges, como ficaria a sucessão desses bens, tá? Tudo isso pode ser previsto no pacto antinupcial. Mas vamos falar sobre os outros. Quais são as outras opções que você tem de regime de bens para o casamento? Outro que também já é bem conhecido, comunhão universal de bens, comunhão total de bens. Esse todo mundo já entende também, o próprio nome já diz, né? Tudo que você adquiriu antes do casamento e o que você adquirir durante o casamento vai se comunicar. Os bens, vocês terão só um patrimônio em comum, tá? Eu vou estar entrando em detalhes em outro vídeo, vai ser bem melhor eu entrar em detalhes em outro vídeo, tá? Para não estender muito esse aqui. Um outro que a maioria já conhece também é o de separação convencional de bens. Esse é um regime específico, né? E na separação convencional de bens, você determina o que vai ser comunicado antes do casamento, né? Quais são os bens que vão se comunicar no patrimônio que vocês vão ter em comum antes do casamento e quais são os patrimônios que vocês irão comunicar durante o casamento, tá? É interessante, né, só colocando uma observação aqui, no pacto antinupcial, nesse regime de bens, você pode determinar, por exemplo, nesse pacto, se um dos cônjuges pode adquirir um bem imóvel sozinho, né? Por exemplo, no de comunhão parcial de bens, isso não é possível. Os dois têm que concordar, por exemplo. Eu vou comprar um terreno ou uma casa, eu preciso da assinatura da minha esposa também, porque afinal de contas a gente está adquirindo junto, é o mesmo patrimônio. Tudo que é adquirido na constância do casamento pertence aos dois. Então eu preciso do consentimento dela, né? Aí vem finalmente o misterioso regime de bens que talvez você não conheça. Esse regime de bens se chama participação final nos aquestos. Pois é, o nome é esse. Participação final nos aquestos. Como que funciona esse regime de bens? Eu nunca ouvi falar. Na verdade, ele é pouquíssimo usado aqui no Brasil, mas ele existe, tá? E talvez ele seja mais interessante para vocês, como noivos que pretendem se casar. Talvez esse seja o regime de bens que os atenderá melhor. Então, fica ligado nesse canal. Já aproveita, se inscreve nesse canal. Eu vou estar falando sobre todos eles. Eu preciso falar individualmente sobre cada um, antes de tratar sobre o regime de participação final nos aquestos, porque esse
na verdade, para você entender bem ele, você precisa entender bem o regime de comunhão parcial de bens e o regime de separação convencional de bens. Por isso eu preciso explicar em detalhes cada um deles, porque tem coisas que com certeza você também não sabe sobre esses regimes, principalmente no que tange a questão de sucessão, tá? O que acontece se um dos cônjuges falecer? Como é feita essa partilha? Né? Como fica a questão da herança? Vocês vão precisar, eu acho importante, né, antes do casal se casar, contrair, né, um matrimônio, né, eu acho importante vocês entenderem tudo antes de se casar, né, como que vai ser a comunicação dos bens que vocês tinham antes de se casar, durante o casamento e no falecimento, no eventual falecimento de um dos cônjuges, como ficaria a sucessão desses bens. Então fica ligado, se inscreve no canal, deixa seu curtir aí se você já gostou dessa pequena introdução sobre essa matéria que é um pouco complexa, mas vai ser interessante. Vou tentar abordar ela de uma forma simples, de uma maneira mais informal. A intenção desse canal é essa, não falar com muito juridiquês. Hoje eu fiz até questão de não vir tão formal, até porque eu estou no escritório aqui de casa, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e mais uma vez obrigado pela sua presença. Um forte abraço.